Convidá-los à palavra do Senhor, Apocalipse capítulo 5. Vamos dar sequência a essa série que os irmãos têm. E se você precisa do guia, do sermão, acho que levantar a mão, né? Pode levantar a mão aí e você vai estar recebendo o guia. O Evangelho, a Igreja, e hoje nós vamos falar dos não alcançados, ou os alcançados por Jesus, por sua graça e pelo Evangelho. Apocalipse, capítulo 5, leremos até o verso 14. Diz assim a palavra do Senhor: mesmo assentados, mas com atenção e reverência, ouçamos o Evangelho. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, e de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz, dizendo: quem é digno de abrir o livro e de desatar-lhes os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, e nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro e nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, o raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviado por toda a terra. Veio, pois, tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e quando ele tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e as taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Verso 9. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, de toda a língua, de todo o povo e de toda a nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, e proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra e debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estavam dizendo: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Senhor, esse é seu bendito Evangelho, a sua bendita palavra. E aqui está o seu povo. Alimenta-nos, fala conosco, pela intervenção do teu Espírito
Espírito, Senhor. Usa-me como um instrumento nas tuas mãos e traz as nossas mentes cativas ao Senhor, pelo nome e para a glória de Jesus. Amém. Texto conhecido de muitos dos irmãos, esse texto que narra o último apóstolo, o apóstolo João, estava preso na ilha de Pátimos, era o dia do Senhor, um domingo, e ele tem uma visão de tudo o que estava por acontecer. E nesta visão não é que Jesus vem à terra e revela tudo para João, mas é João que sai da terra e vai até os céus, aonde nos céus o Senhor revela tudo o que estava por vir e acontecer, e a sua glória e a majestade. No capítulo anterior, no capítulo 4, João tinha visto um grande, sublime trono, e o Deus Pai assentado no trono, e a adoração, e a glória dada ao seu nome, e os anjos, e os querubins, e os anciãos, todos estavam a adorar. Agora no capítulo 5, João vê 3 coisas. João vê o livro, João vê o cordeiro, e João vê a adoração das nações. Eu queria olhar para cada um deles, para a nossa reflexão. Em primeiro lugar, de 1 a 4, nós podemos ver o livro. Diz o texto sagrado que na mão direita daquele que estava sentado no trono, que era o próprio Deus, tinha um livro. E um leitor desapercebido pode ficar confundido de qual livro é este. Pode-se achar que é o livro, talvez o rolo da profecia, das Sagradas Escrituras, mas não o é. Ou talvez pode pensar que este livro que João está a ver nas mãos daquele que está sentado no trono, Deus Pai, em toda a sua glória, seja o livro chamado livro da vida, onde está arrolado, escrito o nome dos remidos, dos salvos, dos eleitos, mas também não é este livro. O livro que João está a ver, que está nas mãos, ou na mão direita, daquele que está sentado no trono, é o livro com todos os decretos, com todas as determinações, com todos os propósitos, com todos os planos, com tudo o que estava a acontecer, e com tudo o que tinha acontecido, e com tudo o que estava acontecendo. Ele tinha este livro em suas mãos, mostrando que o mundo está sob o seu controle. João estava vivendo dias difíceis. Parecia que o império, o imperador, tinha o controle, tinha o domínio sobre todas as coisas, e que a sua palavra era a palavra final, e que parecia que as coisas estavam como um trem desgovernado, e era dirigido por homens maus, por homens que não tinham nenhum senso de graça de Deus. Mas João vê que quem está dirigindo todas as coisas, que Ele mesmo decretou, que Ele mesmo determinou, que Ele mesmo planejou, é aquele que está assentado no trono, reinando com poder e glória. O livro estava escrito por dentro e por fora, e selado por 7 selos, não podia ser adulterado, não podia ser acrescentado, ele estava completo. E João está vendo um livro que Deus havia escrito por todas as coisas. O salmista vai nos lembrar que antes mesmo de nós existirmos, antes mesmo de virmos a ser alguém, os nossos dias já estavam escritos nesse livro e determinados
conforme a onisciência, conforme a vontade, conforme a determinação de Deus. E aqui, irmãos, nós podemos já olhar uma aplicação. Ao olharmos para a obra missionária, parece que o mundo está desgovernado. Ao olharmos o avanço do islamismo na África e também nas Américas, as religiões a se propagarem, a crescerem, a incredulidade, nós podemos pensar, nós podemos ficar com o nosso coração apertado, dizendo que não tem ninguém que está no controle. Há um Deus soberano, justo, perfeito, que já determinou todas as coisas. É Ele que é o Senhor da missão. A missão é dele, é Ele que está fazendo, Ele está cumprindo os seus propósitos, Ele está estabelecendo o seu reino, Ele está cumprindo passo a passo aquilo que Ele planejou antes da fundação do mundo. Ele está no controle e Ele nos chama como igreja, Ele nos chama como seu povo para se juntar a Ele, para cumprir os seus propósitos, que Ele está cumprindo, mas está cumprindo por meio do seu povo. A missão de Deus, a obra missionária, mostra que Deus está regendo no controle de todas as coisas. Mas eu confesso a você que eu fico às vezes confuso. Sobretudo quando eu vou para um contexto da África, de tanta fome, de tanta miséria, de tanta calamidade, de tanta pobreza, de tanta injustiça, de tanta corrupção. Parece-nos que esse Deus não tem um plano. Muitas vezes parece-nos que esse mundo, que a nossa vida muitas vezes é como um trem que é levado ao léu e vai sendo jogado como uma onda do mar, mas Apocalipse, João viu, não. Há um Deus soberano, em glória, cumprindo os seus propósitos, predeterminados, conforme a tua santa, bendita e gloriosa vontade. Mas diz mais o texto, que um anjo perguntava no verso 2, quem é digno, então, de executar essa ideia de abrir os selos? Quem é que pode executar, então, esses planos de Deus? Quem é que pode cumprir esse propósito de Deus? Quem pode levar esses planos eternos de Deus ao final? Quem pode reger? Quem pode ir à frente? Quem pode liderar? E diz que o anjo relata para João que no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, não tinha ninguém digno para executar. O verso 4 diz que João está a chorar, porque ele está apavorado, porque ele entendeu que há um propósito, ele entendeu que há uma determinação, ele entendeu que é um livro determinado, todas as coisas que vai acontecer, mas não há ninguém que pode liderar isso. Não é por questão de capacidade, é uma questão de dignidade. Não há ninguém que seja digno. Eu queria lembrar para você que quando João está ouvindo as palavras deste anjo, quem é que está no céu que o anjo está dizendo que não é digno? Os próprios anjos não são dignos. Os apóstolos estão lá no céu, todos agora, inclusive João, ainda estava na terra, mas estava de passagem no céu. Paulo já estava lá, Pedro já estava lá. O anjo então, a olhar e dizer, não há nenhum apóstolo que seja digno. Os profetas estão lá. Abraão está lá, Moisés está lá,
Elias está lá. Não são dignos. Talvez então a gente fique a pensar, se os homens não são dignos, quem sabe as mulheres, né? Eva está lá. Ruth está lá. Noemi está lá. Ana está lá. Maria está lá. Ninguém é digno. Por isso o verso 4 diz: eu chorava muito, porque ninguém é digno. Mas aí olha o verso 5, e aí nós entramos na segunda parte, que é o cordeiro. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, aquele que venceu, ele é digno de abrir o livro e desatar os selos, porque ele foi morto, porque ele é digno, porque ele é vencedor. Então parece que agora muda-se a história, o choro de João, agora o consolo na vida de João, porque tem um que é digno, não dois, um é digno. Quem é digno é o leão da tribo de Judá, aquele que é digno de governar, aquele que é digno de dirigir, aquele que é digno de executar toda a missão de Deus, todos os planos de Deus. Ele é o rei, ele é o Senhor, ele é a raiz de Davi, ele é o leão da tribo de Judá, ele é o vencedor. Mas o João o vê como um cordeiro. João o vê como vencedor. E João vê que ele venceu e por isso ele é digno. Ele não venceu como um leão. Ele não venceu por causa da sua identidade real como da linhagem de Davi. João diz no verso 6, que ele viu no meio do trono, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. É como se João tivesse visto um cordeiro manchado de sangue. Mas João diz que viu que ele havia sido morto, mas agora ele não está morto, porque ele ressuscitou ao terceiro dia, ele está à destra de Deus, por isso ele é digno. E João dá detalhes aqui. Quem é o Cordeiro de Deus? O Cordeiro de Deus é Jesus Cristo. Por isso, irmãos, os não alcançados não precisam de uma religião. Os não alcançados não precisam de algo que não seja a não ser o que as nações precisam, o que os povos não alcançados precisam, é do Cordeiro. É de Jesus. Por isso a missão é pregar Jesus, por isso a missão é anunciar o Evangelho de Jesus, por isso a missão aos não alcançados, ou aos que estão perto, ou aos que estão longe, é anunciar que Deus amou o mundo e mandou o seu Filho, e Ele foi morto, Ele foi sacrificado, o seu sangue foi derramado, e Ele foi machucado, e Ele foi pisado, e Ele foi desprezado, e foi humilhado, foi morto, foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou dos mortos. E Paulo diz: ó morte, onde está a tua vitória? Cristo ressuscitou. Esta é a mensagem para os não alcançados, esta é a mensagem do Evangelho para Angola, para Moçambique, para Floripa, para o norte da África, para o Afeganistão. O Cordeiro é digno. Ele foi morto, mas ele ressuscitou.
Por isso que nós estamos aqui nessa noite, por isso que você não está em casa fazendo outra coisa, por isso que você não está a fazer qualquer outra coisa, por isso que você está aqui nesse dia de hoje, para celebrar a Ele, para adorar a Ele, porque Ele é digno. Com o seu sangue, Ele nos perdoou, com o seu sangue, Ele nos lavou. É verdade que as nações precisam de pão. Eu venho de Moçambique constrangido, irmãos, de tanta fartura que eu tenho. É bem verdade que as nações precisam ser alimentadas. Pessoas estão a morrer de fome. É bem verdade que o nosso trabalho é estender as mãos de misericórdia, de graça e dar pão para quem tem fome, dar água. Irmãos, eu vivi situações nessas últimas semanas que não existe água potável. As águas que eu mostrei na rua, dentro da igreja onde estávamos a celebrar, era esgoto. Não há saneamento básico e nós podemos ajudar, nós podemos servir a comunidade, nós podemos fazer o bem, mas o que as nações mais precisam é do Cordeiro Jesus Cristo, para eles adorarem, para eles conhecerem, para eles serem perdoados, para eles serem amados, para eles serem espiritualmente renovados. A missão de pregar o Evangelho às nações é a missão de pregar Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Foi isso que João viu. Pregar o Evangelho. Em terceiro e por fim, João viu o livro mostrando toda aquilo que havia sido determinado, planejado e estava para ser executado. Mas João viu que aquele que era digno era Jesus Cristo, porque Ele é o vencedor, Ele é o Cordeiro de Deus, Ele é aquele que tem 7 chifres, que mostra a sua força. Ele é aquele que tem 7 olhos, que mostra que Ele está vendo todas as coisas. Ele é aquele que tem 7 espíritos, porque Ele é onipresente. Esse é Jesus. Mas olha como João vai terminar essa visão no capítulo 5. Verso 7, perdão. Quando ele tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado, seres viventes, os 24 anciãos, verso 8, quando ele toma o livro para si, como aquele que era digno, diz o texto que eles se prostraram diante dele. E olha o verso 9, então entoavam um novo cântico dizendo, percebe aqui então uma adoração, um louvor, um novo cântico cantando de adoração, de reconhecimento que ele era digno, que ele era vencedor. Mas João não vê a adoração apenas dos israelitas. João não vê apenas a adoração de uma nação, de um povo. João vê, no verso 9, dizendo que ele era digno de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque ele foi morto e com o seu sangue ele comprou para Deus os que procedem de toda a tribo. O que João está vendo aqui é que as nações, os não alcançados, foram alcançados pelo Evangelho. O que João está a ver aqui é o triunfo do Evangelho.
João vê as nações, João vê os povos, João vê as línguas, João vê as etnias prostradas diante do Cordeiro em adoração, em louvor, em reconhecimento, em glória, porque Ele é digno. Ainda hoje, há 7.000 etnias. Não estou falando de países geopolíticos, estou falando de um grupo étnico, de uma etnia. Hoje ainda nós temos mais de 7.000 etnias de povos, de línguas que não tem nada do Evangelho, que não tem João 3,16, que não tem uma igreja, que não tem um missionário ainda, mais de 7.000 povos, irmãos. Mas João viu que esses povos foram alcançados pelo Evangelho. João viu a alegria das nações. João está dizendo que eles cantavam um novo cântico, dizendo a alegria dos povos pelo alcançar do Evangelho, pela glória de Deus, Deus adorado e o povo se alegrando, porque Deus é digno. Está determinado. As nações, os povos, as tribos, todas as raças estarão diante do Cordeiro para dar-lhe glória eterna. Mas o apóstolo Paulo nos lembra: como ouvirão se não há quem pregue? Irmãos, isso vai acontecer, mas para que isso aconteça, o Senhor Jesus disse em Mateus capítulo 24, que este Evangelho será pregado como testemunho a todas as nações, a todas as etnias, e depois virá o fim. João está vendo o fim, João está vendo que as nações foram alcançadas pelo Evangelho, mas Deus está fazendo isso por meio do seu povo, por meio da igreja, por meio dos missionários, por meio daqueles que enviam, por meio daqueles que oram, por meio daqueles que contribuem, por meio daqueles que mobilizam, por meio daqueles que querem ver a glória de Jesus entre as nações. O fim de missões é a glória de Deus e a alegria das nações. Por isso o salmista disse: alegrem-se os povos, exultem na presença daquele que é digno, é o Senhor Jesus. Nós estamos a investir o nosso dinheiro, nós estamos a investir o nosso tempo, nós estamos a investir a nossa vida, nós estamos a investir tudo o que temos para cumprir aquilo que Deus já executou. Nós já podemos ver, nós já podemos celebrar, mas agora é tempo de anunciar o Evangelho aos não alcançados, contribuindo com Deus, participando com Deus dessa grande bênção. Diz que as nações virão e vão cantar um novo cântico e vão adorar. Verso 11, ele diz que ele viu e ouviu uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres, dos anciãos, de milhares, de milhões, que proclamavam, dizendo que o Cordeiro é digno, ele é digno de receber o poder, e a riqueza, e a sabedoria, e a força, e a honra, e a glória, e o louvor. Então o que João está vendo é que o Evangelho foi pregado, as nações se renderam ao Senhor, as nações agora estão diante dele, estão adorando a ele, e as nações agora se juntam aos anjos, e eles estão adorando ao Cordeiro Jesus. Mas não apenas isso, diz o texto, que João também viu no verso 13, de toda a criatura, não apenas as nações,
não apenas os seres celestiais, anjos, mas toda criatura que está no céu e sobre a terra e debaixo da terra e sobre o mar e tudo o que nele há, estavam dizendo: a Jesus seja a glória, o louvor para todos sempre. O que João está vendo é o final de todas as coisas, as nações adorando a Jesus, os anjos milhares adorando a Jesus, a criação rendida em adoração a Jesus, as aves a cantar em louvor àquele que é digno, os peixes a pular pelos mares dizendo que o Cordeiro é digno, as nações, as árvores, as flores batendo palmas, como disse o salmista, exaltando a glória de Jesus, dizendo que Ele é digno. Portanto, irmãos, esse é o final, esse é o quadro final, foi isso que João viu. Os povos, a alegria dos povos. Como eu fui testemunha essa semana, que a alegria dos povos não é se tem fartura sobre a mesa. Eu vi os povos que não têm fartura sobre a mesa, mas que têm o Senhor Jesus, alegres com Ele. Como eu vi que a alegria das nações não é a saúde plena. Eu vi gente enferma, eu vi gente doente, eu vi pessoas definhando, mas alegres com Jesus. Por isso o salmista diz: alegrem-se as nações, por causa do Cordeiro. Esses dias, ou esse dia, está para chegar, irmãos. Mas enquanto as nações não estão se alegrando, enquanto as nações não estão sendo alcançadas pelo Evangelho, há muito trabalho a fazer, há muitos missionários a enviar, há muito a se pregar, há muito a se orar, há muito a se sustentar esta causa, há muito a sairmos por aquelas portas e proclamar o Evangelho para a glória do Cordeiro e para a alegria das nações. E João diz no finalzinho, verso 13 ainda: há aquele que está sentado no trono, e ao Cordeiro que é digno de toda a glória, a Ele seja o louvor, a Ele seja a honra, a Ele seja a glória, a Ele seja o domínio, pelos séculos dos séculos. Amém. O fim de missões, ou propósito de missões, é a alegria dos povos e a glória de Jesus. Se você tem se alegrado na presença de Jesus, se você tem se regozijado pelo Evangelho do nosso Senhor Jesus, você certamente estará engajado na obra de missões. Um coração apático, um coração insatisfeito, um coração apaixonado pelas coisas desse mundo não pode vibrar com as missões, não pode se empolgar com o Evangelho alcançando os não alcançados. Um coração apático, um coração que não está se alegrando em Jesus, não pode ver as nações se rendendo a Jesus. Portanto, irmãos, uma igreja vibrante, uma igreja que ama Jesus e o seu Evangelho, é uma igreja que quer ver a alegria das nações e o Evangelho sendo pregado a todos os povos. Foi isso que João viu. Que a Jesus seja a honra,
Que a Jesus seja a glória, que a Jesus seja o louvor, que a Jesus seja a honra, aqui e até os confins da terra, para o louvor de Deus, a glória do seu Filho e a alegria das nações. Vamos orar. Quero convidar a igreja a se colocar em pé.